Oi, pessoal, Duília de Mello, tudo bem? Olha, hoje os 5 minutos com a Duília vai ser na sala da minha casa, não vai ser na sala do trabalho. É domingo, né? Então nós estamos em casa. Olha, aqui na minha sala tem um monte de coisa legal e dá pra gente conversar bastante. Mas eu vou pegar o gancho do último vídeo que foi sobre o cometa Halley, que eu falei que quando o cometa passa ao redor do Sol, ele vai deixando uns pedacinhos pelo caminho e que depois esses pedacinhos entram pela atmosfera da Terra e causam o que a gente chama de chuva de meteoros. Pois é, esses meteoros, da chuva de meteoros, não são os meteoritos que a gente tanto sonha em um dia achar pelo chão, né? Por que não? Porque eles são muito pequenininhos, eles são tamanhozinho de um grãozinho de arroz ou menor, e aí eles, quando entram pela atmosfera a uma velocidade muito rápida, desgastam. Mas causa o fenômeno de chuva de meteoros por causa que a gente até chama de estrela cadente, né? Porque passa com muita velocidade e esquenta, né? O atrito esquenta e aí a gente vê como se fosse uma estrela cadente. E muitas ao mesmo tempo, que são as chuvas de meteoros, porque tem um monte dos pedacinhos naquele lugar onde a Terra está passando. Mas vamos falar então de meteorito e qual que é a diferença de meteoro e meteorito. A gente já falou de chuva de meteoro, né? Bom, o meteoro é quando a pedra está lá do lado de fora da Terra. A partir do momento que entrou pela atmosfera da Terra e caiu na Terra, é meteorito. O ito aí vem de terra, caiu na Terra, é meteorito. Então, acontece muita frequência que essas pedras espaciais, que são restos dos planetas, da formação dos planetas do Sistema Solar, entram pela atmosfera da Terra porque a Terra tem uma gravidade forte, a pedra é pequenininha, aí ela é atraída pela Terra e aí entra na atmosfera da Terra, queima um montão quando entra e o que sobrou bate no solo e faz até um buraco, uma cratera no solo, dependendo do tamanho do objeto, né? Do meteoro. Bom, aí eu vou mostrar para vocês um meteorito que é até meio famosinho, né? O nome dele é Pedro, o nome dele de fantasia é Pedro, né? Na verdade ele tem um nome científico, que é o Uruaçu. O Uruaçu caiu no estado de Goiás, na cidade de Uruaçu, e eu tenho um pedacinho que eu comprei, que eu chamei de Pedro, tá? Pedro de pedra, né? Então é As Aventuras de Pedro, uma pedra espacial, que é o meu livro. É um livro infantil para crianças, assim, 9, 10 anos. É bem bonitinho, a ilustração é bem bonitinha, mas eu vou fazer um spoiler aqui, vamos relançar o Pedro com outra ilustração, tá? Aguardem aí, isso é o meu projeto do próximo ano. Eu tenho outros livrinhos infantis também, quem gostar de livro infantil, até quem foi ilustrador e quiser conversar comigo, ó, manda um recadinho aí. Então tá, então o Pedro é o Uruaçu, mas como é que eu sei que isso aqui não é uma pedra que eu achei ali na rua? Bom, primeiro porque ela é pesada, eu sei que vocês não podem ver que ela é pesada, mas é bem mais pesada do que uma pedra do tamanho dele, né? Outra coisa, quando você achar uma pedra, você achar que é mais pesada do que as pedras ao redor, um teste bem legal de fazer é saber se é magnético. Então pega um ímã, aqueles ímãs de geladeira servem, aqui na minha sala tem de tudo. Eu peguei um ímã ali, esse aqui é o ímã que eu tenho. Então se for magnético, ele vai grudar. Então vamos fazer o teste aqui. Grudou. Tá vendo? Então, o Pedro, ou o Uruaçu, já tem a primeira evidência de que ele pode ser um meteorito, né? Aí, a outra evidência a gente só pode fazer depois de fazer uma análise química dele. E a gente tem a análise química dele, porque eu tenho até um certificado aqui assinado, bonitinho lá, mostrando qual que é a composição química do Uruaçu. E aqui eu vou falar alguns elementos químicos que tem no Uruaçu, né? Fala bonitinho, que foi encontrado, foi descoberto por Célio Rezende na localidade do Uruaçu, no estado de Goiás, fala as coordenadas onde ele caiu, ele foi encontrado em 1992. Fala que a massa principal tinha 400 quilos, etc. Então, a Elizabeth Zuccolotto fez uma análise dele também, e aí eu tenho aqui dizendo os traços que tem cobalto, níquel, galho, ferro, etc. Então, a composição química dele é extraterrestre. Não que esses elementos químicos não sejam extraterrestres, porque não, a Terra tem todos os elementos químicos que tem no Sistema Solar. A diferença é a proporção entre os elementos químicos, então a quantidade de um elemento químico em relação ao outro. Então, se eu for fazer a análise de uma pedra terrestre, eu vou achar também ferro, vou achar
gálio, muito cobalto e todos os outros elementos que tem aqui também, mas eu não vou achar com essas devidas proporções. Então, isso aí que determina, então, que é uma pedra extraterrestre. Então, vou mostrar uma pedra terrestre aqui, que também é personagem do livrinho As Aventuras de Pedro, uma pedra espacial. Gente, é só dar um Google, entrar no Facebook, que vocês acham o livro, tá? É um PDF gratuito, mas que agora vai ser transformado num PDF diferente, com uma ilustração diferente. E depois eu conto mais. Bom, aqui então tá a pedrita, tá? A pedrita, ela é uma pedra terrestre, né? Então vamos fazer o teste aqui, ó. Não gruda, ó. Não gruda. Cai. Então já perdeu no primeiro teste. Mas nem todos os meteoritos são magnéticos e nem todos... nem tudo que é magnético é meteorito também. Então tem que fazer o segundo teste, que é o teste do laboratório, né? Bom, tem outros meteoritos aqui na minha sala. Eu trouxe aqui também outros personagens do livro. Esse aqui é o Ping, que caiu na China. Na verdade, ele é um meteorito que caiu na China, nem lembro o nome. Esqueci o nome do meteorito. E esse aqui também é um meteorito do livro. No livro ele chama Peter e no livro eu digo que ele caiu nos Estados Unidos. Mas não é verdade, isso aqui caiu na Argentina, é o chamado Diablo. Aí eu tenho um anel também, que eu não tô com ele aqui, mas que de vez em quando vocês vão ver esse anel aparecer nos vídeos aí dos 5 minutos, porque eu uso ele com frequência. Mas então, eles são também personagens do livro. Eu compro esses meteoritos, eles são baratos. O Uruaçu não foi barato, porque o Uruaçu é bem maior, né? Eu vou botar ele aqui para vocês verem a comparação do tamanho. Mas quando for pequenininho, eles não são muito caros, 20 e poucos dólares cada meteorito. Eu dou para os meus alunos, eu dou para os meus amigos, minhas estudantes já ganharam, até quando elas se formaram, já ganharam meteorito. Então é uma coisa que eu faço com frequência, eu acho que é uma coisa bem bonita, porque é uma pedra extraterrestre, gente, é muito legal, né? E eu tenho aqui, eu vou terminando com isso, eu tenho aqui um lindo, maravilhoso, que eu ganhei da Beth Zucoloto, do Museu Nacional, Astronômico Museu Nacional, é um pedacinho do Bendegoa, aquele meteorito enorme, vocês lembram que dava para ver logo que as primeiras imagens que apareceram no Museu Nacional naquela tragédia do fogo. Então tinha o Bendegoa, né? Então o Bendegoa, ele tá passando um processo de evolução, né? Então ele perde pedacinhos e a Beth coleta os pedacinhos que são preciosos, claro, né? E eu tenho aqui um que eu ganhei dela e que eu sou muito grata. Lindo, ele maravilhoso. Então é isso, gente. Hoje a gente falou então de meteorito aqui da sala da minha casa. De vez em quando eu vou fazer isso, tá bom? Beijão, bom domingo pra todos. Tchau.